Opa, rapaziada, de boa? Sim, eu sei, eu sumi por uns 2 meses, mas, tipo, sabe como é, né? É complicado. Não, eu não morri nem abandonei o canal, eu só dei um tempinho pra finalizar as paradas da escola, que graças a Deus deu uma parada. E também teve um par de coisas que aconteceu. Mas agora falando sobre o tema do vídeo, tão aclamado e esperado ZBrush, onde muitos artistas esperam ansiosos para concorrer, ou se divertir, num concurso valendo prêmios que até que é bem caríssimo mesmo, mano. E como foi com o ano passado, a dentro do desenho não tinha nada a ver com o tema anterior, também decidi, entre aspas, participar esse ano. Gostei que eu te explico depois esse, entre aspas, participar. Mas enfim, para começar logo com esse vídeo, vamos primeiro contextualizar pros leigos sobre o que é o ZBrush. Computador pichar o gamer! Primeiro vamos entender o que é o ZBrush. ZBrush é um evento criado pelo youtuber LeoMK, e como o nome é bem autoexplicativo, é um evento que ocorre em dezembro, e é de arte, que tem o nome de ZBrush, dezembro, e brush, que é pincel em inglês, por isso ZBrush. Você já entendeu, mas agora vamos para a parte mais importante do evento, o tema. O tema. Vou dar uma lida para falar sobre o tema. Comics. Crie uma história com no mínimo 2 quadros, coloridos ou não, utilizando um ou mais dos meus personagens, seja HQ, mangá, animação e etc. Tá ok, é um tema bem simples, porém bem abrangente para a criatividade, então dá pra dar uma brincada bem legal. Na minha direção, caralho, rapaz. Eu quero a porra do dinheiro, irmão. Vai tomar no cu, rapaz. Eu tenho que dar 3 mil amanhã pros caras, rapaz. Antes de mais nada, eu gostaria de avisar que o orangotango que vocês chamam de Viruk não tinha espaço na merda do PC para fazer o timelapse das páginas. Sim, meu SSD tava entupido, mas no momento eu consegui dar uma arrumada e liberar um pouco de espaço. Mas ainda assim tem um pouco espaço, então não sei se eu vou deixar um timelapse de outro desenho rolando enquanto eu explico a história da parada, ou eu deixo na edição. Não sei, na hora a gente vê isso. Para iniciar, obviamente, precisamos pensar no tema principal da história. E na moral, eu não tive nenhuma ideia. Essa foi a parte mais difícil do processo inteiro. Foi papo de 2 semanas só pra decidir o que fazer. Eu sou péssimo em criar história. E no fim fiquei com uma ideia mais simples e básica, em que os cabos vão atrás de um X. É literal só isso que eu pensei. Eu vi que eles tinham um uniforme na escola e pensei, eles poderiam buscar algo pro professor. E essa é a história dos personagens. Não tem mais nada de essencial. É só isso, pode ir embora. Vaza, rala peito. Zoeira. Mas sendo bem sincero, foi algo que eu penei muito pra saber o que eu poderia fazer. Meu forte nunca foi história, mesmo querendo ser um mangaka. Em resumo, o que eu tinha bolado pra lore do bagulho? Primeiro eu pensei que seria algo interessante ser algo de comédia. Eu pensei em fazer uma situação em onde o Maokai e a Mika tivessem aquela rivalidade assim, competitiva, tipo o Kakashi e o Gai, ou o Yuni e o Asta, e o professor esquecesse alguma coisa, alguma caneta, um giz, sei lá o que. Aí normalmente ele pede pra algum aluno buscar pra ele, igual qualquer professor que pede algo pro aluno quando tá com preguiça. E ocorresse um momento de competitividade entre os dois, e fizesse eles correrem pra ver quem pega o giz primeiro. E a Vânia não sabia o que fazer com ela, eu queria adicionar ela, e então eu só decidi que seria melhor usar a gadice dela no professor do que fazer uma situação de rival tripla. Porque quando eu penso em rival é sempre 2 pessoas, não mais. Então eu fiz o professor, entre aspas, atraente, eu acho. E eu não sei fazer personagem atraente, tipo Gojo Toji, tá bom? Pra que desse uma motivação / motivo pra Vânia estar junto. Porque eu queria que os 3 estivessem na situação toda. Então no desenrolar da história seria fazer eles correndo, atropelando um ao outro pra tentar chegar no seu objetivo. E na moral, um comentário que eu gostaria de fazer é que fazer cenário é um saco, na moral. Ainda mais quando é de construção. Então fica mal fazendo essa merda, e quando vê não bate a perspectiva e tem que reajustar essa bosta toda. E demora demais. E outra coisa que eu reparei, depois quando eu terminei o mangá, eu fui rever as cenas e tava muito vazia. Por isso que quando eu olhava eu senti que não tinha uma vibe riqueza de um mangá. O quadrinho profissional era muito vazio e também uma arte muito amadora. Não que não exista outros mangás famosos que de baixo nível de desenho ou num vazio existencial. E mais uma coisa que eu reparei é que, meu Deus, como eu tenho zero noção de movimento dinâmico de corpo. Olha pra isso, olha pra esses caras tudo torto, mó travadão. É impressionante como percebemos a cagada que fizemos quando olhamos pra ela. Ok, voltando ao mangá, por causa da escola, o processo do mangá tava valendo. Mas tava indo, tava lento, mas tava indo. E tava tudo planejado. Faltava apenas 3 páginas e um sonho. Tudo que eu precisava era terminar na última semana do ZBrush. Que adendo, por coincidência, nessa semana era a troca de semestre. Tava tudo perfeito, era uma semana inteira livre pra terminar no prazo certinho. Mas aí vem o fatídico momento, senhores. E o motivo do, entre aspas, participei do evento. Justo na metade da semana, vem a merda de uma ventania e destrói tudo, literalmente. Pra quem não sabe, dia 28 de fevereiro
Na quarta-feira, teve uma ventania desgraçada que derrubou postes, árvores, casa, até empresa foi junto. E não é meme, é literal isso que aconteceu. Foi um desastre, mano. Mano, quando ocorreu a ventania foi de madrugada. Eu acordei no susto e real pensei que era um furacão, no sentido mais literal da palavra. Tava eu e minha mãe com medo com a casa que ia desabar, mano. Era toda hora ouvindo sons de madeira, pedra quebrando, barulho de algo pesado caindo. Eu comecei a pedir perdão pensando que daquela noite eu não passava. E era Vasco. E quando tudo isso acontecia, desgraça do meu irmão tava dormindo como se nada tivesse acontecendo. A casa desabando e esse cara tava dormindo. Cara, foi algo assustador. E o que aconteceu depois? Simples, eu fiquei sem energia por 3 dias. Foram 3 dias vivendo numa roça com velas e sem nada pra fazer. E o único entretenimento sendo um rádio no celular do meu pai, usando os meus fones de antena. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Esqueci de acabar de falar. Esqueci. Rapaziada, não tá mole não. Sim, eu tô usando meias com chinelo. E pô, de manhã, mó friozão, tá maluco? Fica com o peito descoberto. E pode criticar mesmo, não tô nem aí. Ventou um pouquinho, velho. Só caiu um pouquinho. Epa, aqui ainda tá tranquilo. Lá fora que é para Deus. Deu uma recolhidinha, mas tava tudo no meio, assim. Tá maluco. Não. A rede, eu esqueci seu nome. Satélite foi de Vasco. A chaminé foi destruída, não tem como. Rapaz, aconteceu coisa aqui. Ventou forte. Mano, acho que eu vou colocar isso em vídeo. Mas ventou forte, quebrou tudo. Aí a janela, mano, quebrou. Toda destruída, mano. Cê é louco. Mas, mano, olha só, velho. O que aconteceu? É que ventou forte, ventou uns... Ventania de 140 km, né? Parecia um furacão, sendo sincero, eu pensava que pronto, deu furacão, vou morrer. Mano, lá no fundo, velho. Deixa eu ver se consigo aproximar. Lá no fundo, nego. Caiu a árvorezona lá. Preencheu a árvore. A rua inteira, nego. Não. E os postes? Todo destroçado. Não tem jeito. Fazer o quê? É complicado. Pra vocês entenderem melhor a magnitude que foi a parada. Quando ocorreu essa ventania, ela veio de Nazaré, que é uma cidade de praia. E essa ventania era uma depressão / tempestade que se chamava Christine, não sei como fala isso. Mas enfim, veio no litoral até alcançar uma parte da Espanha, pelo que eu vi nos jornais, e atravessou Portugal inteiro. Se bem que não é muito difícil, visto que Portugal não é muito largo. E a parada foi tão grande que foram cerca de 5 a 8 milhões de árvores derrubadas. E mais de 600 mil casas sem energia. E a energia só voltou no dia seguinte, quando terminou o prazo do Desembrush. E o mangá só terminou dia 4 do mês que vem. Nunca sobra nada pro beta. E pra quem tá curioso, é assim que ficou o mangá. E também vou deixar nas minhas contas, no X e no Instagram, pra quem quiser seguir lá pra ver que as artes que eu faço dos vídeos e também outros desenhos meus. É só ir lá. E sobre conversar com a staff do evento, até tentei, mas eu levei um não logo de cara. Realmente não sobra nada pro beta. E aí foi isso que aconteceu, rapaziada. E um conselho que eu vou dar pra vocês: se aparecer uma notificação falando vento de até 140 km por hora na sua região, não ignore. É um conselho pra deixar vocês avisados.